Atenção, pessoal, eu sou o professor Ronilson Mendes, de Raciocínio Lógico para Concursos. Dando continuidade ao nosso curso completo de Raciocínio Lógico, vamos hoje estudar o que nós chamamos de equivalências lógicas. Então é um assunto que às vezes assusta muita gente e que, se você não tiver pego as aulas anteriores, você vai ficar um pouco assim que perdido, tá bom? Então eu recomendo a você, primeiramente, assistir as aulas anteriores para você poder acompanhar melhor, beleza? Então tá, olha só, vamos agora partir da nossa tabela básica, onde eu sei que para eu negar qualquer proposição, basta tão somente eu colocar uma negação, né, e a proposição entre parênteses. Ronilson, como é que eu leio isso? Ó, Paulo é paulista e Kênia é querida. Qual é a negação? Não é verdade que Paulo é paulista e Kênia é querida. E nós vimos também que a negação do E aparece o ou, a negação do ou aparece o E, a negação do então aparece o I e o não, e a negação do si somente si aparece dessa maneira aqui. Tanto o E quanto o ou fica nessa negação. Então, observe, nós vimos também que para negar uma proposição, basta colocar em parênteses e negar do lado de fora. E que a segunda negação troca o conectivo. Então, observe, quando a nossa proposição for verdadeira, as suas negações serão o quê? Falsa. E quando a proposição for falsa, as suas negações serão o quê? Verdadeiras. Logo, você conclui que a segunda e a terceira coluna dessa tabela são proposições o quê, pessoal? São proposições logicamente equivalentes. Ou seja, falar para você que não é verdade que o gato mia e o rato chia é a mesma coisa que o gato não mia ou o rato não chia. Não é não, pessoal? Então é muito fácil, é só você gravar. Porque a negação do E aparece o ou, a negação do ou aparece o E, a negação do então aparece o I e o não. Então, eu já sei que isso acontece. Essas proposições aqui são proposições logicamente equivalentes. Pessoal, então se essas proposições são logicamente equivalentes, vamos agora nos aprofundar no que nós chamamos de equivalências lógicas. Essas duas primeiras aqui foram batizadas pelo estudioso chamado regras de Morga. Então, para você que vai fazer o concurso agora do MTU, dos tribunais, da PMDF, saiba que regras de Morga são essas duas equivalências lógicas aqui. Por exemplo, não é verdade que Paulo é paulista ou Kênia é querida é equivalente a Paulo não é paulista e Kênia não é querida. Então, observe que o ou troca pelo E e o E troca pelo ou. Então, essas aqui, pessoal, são as regras de Morga, nada mais do que isso. Então, agora vamos praticar um pouco as regras de Morga. Diga assim: determine as equivalências lógicas das proposições abaixo. Então, nós sabemos que o símbolo de equivalência lógica é esse aqui, né? Então, que o conectivo E muda para ou, e os dois vão trocar de sinal. Então, fica não A, como já está aqui, não B, então vai ficar B. Então, essa aqui é a nossa equivalência lógica. Pessoal, lembre-se, a negação, quer dizer, o E troca pelo ou e o ou, o ou troca pelo E. Então, troca os sinais. Então, vai ficar A e não B. Beleza, pessoal? Então, agora, nós sabemos que as regras de Morga não tem segredo nenhum. É muito fácil. Então, agora, pessoal, a segunda questão. Não é verdade que Bia é linda ou não gosta de estudar? Então, é o seguinte, eu quero que você me diga qual é a proposição equivalente a essa aqui. A primeira coisa que eu já falei para você é que toda vez que tiver a expressão não é verdade, é falso, é impossível, no início, você já imagina que depois do que tem um parênteses, não é? Então, isso aqui corresponde a quê, pessoal? A não. Ok? Bia é linda. Vou colocar a letra B aqui. Ou não gosta de estudar. Vou colocar a letra E para simbolizar estudar.
Então tá, tranquilo, né, pessoal? É só você lembrar que toda vez que tiver não é verdade, é falso, é impossível, que você já imagina um parênteses, né? Pegando toda a nossa proposição composta, toda a proposição composta que vem pela frente. Cara, você, com as dicas do professor Ronilson, para concurso, você pegando esse curso completo de raciocínio lógico, você tem chances enormes de aparecer na lista dos classificados. E é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que você passe no concurso, com que você mude a sua história. Então, atende bem para o que vai acontecer agora. Aplicando a regra de Morgan, o que acontece com isso? O ou troca pelo e eu troco os sinais. Então, fica não B e não, quer dizer, e é. Eu não B e é. Beleza? Então, olha pessoal, em linguagem corrente. O que é equivalente a isso aqui? Bia não gosta, Bia não é linda e gosta de estudar. Então, o que eu falei para você não é verdade que Bia é linda ou não gosta de estudar, é equivalente a falar o quê? Que Bia não é linda e gosta de estudar. Então, é essa a nossa proposta para você. É fazer com que o raciocínio lógico fique fácil. Então, você só tem que gravar o esquema que eu vou te passar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Já aplicamos agora as regras de Morgan, sabemos que não tem segredo nenhum, que o O troca pelo E, o E troca pelo O, e muda os sinais de dentro dos parênteses. Vamos agora trabalhar com as equivalências do condicional. E você poderá estar se perguntando, Ronilson, esse assunto é muito difícil, eu não estou conseguindo pegar nada, eu estou mais perdido do que cego no meio de tiroteio. Pessoal, fique tranquilo, você, caso não tenha pego as aulas anteriores, não tem problema, você agora dá uma pausa, volta nas aulas anteriores, eu deixo você assistir quantas vezes quiser e você vai poder acompanhar esse assunto. Agora, se você já está treinado nessa parte introdutória, você consegue acompanhar tranquilo aqui. Então, vamos lá, calma. Nós sabemos que a equivalência do condicional, que tem sido cobrado nas provas dos concursos todos por aí, são essas três aqui, pessoal. Então, olha, não é verdade que P e não Q é equivalente a P e não Q, porque nós sabemos disso na própria tabela. Nós sabemos que a negação do E, do então, aparece o E e o não. Porque nós sabemos que lá na tabela verdade, que o então só é falso quando o primeiro é verdadeiro e o segundo for o quê? Falso. Porque não tem lógica alguém acertar na Mega Sena e não ficar rico. Porque pela afirmação tem que ficar rico, não é isso? Então nós sabemos que a negação do então, qual é a negação do então, pessoal? Você coloca um parênteses, não é isso? E uma negação lá de fora, ou você aplica o que nós já havíamos aprendido lá na tabela verdade, que a negação do então é o E e o não, ou seja, o então só é falso se VF. Vasco e Flamengo sempre dá Flamengo. Então, nós sabemos que essa proposição tem o mesmo valor lógico dessa aqui. Então, elas são o que, pessoal? Logicamente equivalentes. Então, grave isto. Não é verdade que P e não Q é equivalente a quê? A P e não Q. Então, você, montando essa tabelinha aqui, você gravou as regras de Morgan, você gravou a equivalência do condicional e a equivalência do bicondicional. Então, essa aqui você já tirou da tua tabela. Beleza? Então agora o que eu preciso é que você entenda são essas duas aqui. Então, pessoal, vamos lá comigo. Se acertar na Mega Sena, então ficarei rico. É equivalente a falar o quê? Não fiquei rico, então é porque eu não acertei na Mega Sena. Pessoal, não tem lógica isso? Tem harmonia, mas eu não compreendi. Então, pessoal, como você não compreendeu, o que vai acontecer? Eu vou demonstrar para você como isso acontece. Vou apagar bem assim para ficar melhor. Eu não vou apagar a tabela para você ficar visualizando. Então, pessoal, como é que eu demonstro a letra B? Então, a letra B, eu vou colocar P, então Q, e não Q, então não P. Cara, eu vou usar o que nós conhecemos com o nome de quê? Tabela verdade. Por isso, tem uma aula tua de tabela verdade no YouTube? Tem, pessoal. Tem lá, bota lá. Tabela verdade. Raciocínio lógico
com o professor Ronilson lá no YouTube. Você vai aprender a tabela da verdade. Pessoal, então o que vai acontecer aqui? Eu vou encontrar a tabela da verdade dessas duas proposições, uma vai ficar do lado esquerdo e a outra do lado direito. Então eu vou encontrar agora o quê? Toda vez que eu encontrar o P, coloco 2E, 2F. E o que, pessoal? O que vai ser o quê? 2E, 2F primeiro, né? O que vai ser VF, VF. O que vai ser VF, VF. Pessoal, quando é que o então é falso? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então é falso aqui. Então no mais tudo é verdadeiro. Do lado de cá, eu vou primeiro resolver as negações. Nós já vimos isso. Né? A negação é o conectivo mais fraco. E o então é o mais forte. Nesta proposição. Então primeiro eu vou eliminar as negações de um e de outro. Então a negação do V é o falso. O falso é o V. É o falso, é o V. Então vai ficar o quê? FV, FV. A negação do V é o falso, falso, V e V. Então agora por último, eu vou olhar para esta coluna aqui e para essa aqui. Então quando é que o então é falso? O então é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Isso só acontece na segunda linha. Observe, pessoal, você aí que é espertinho ou está ficando, que essa coluna é igual a essa. Então você já sabe que tudo que se refere a equivalências ou a implicações lógicas, você pode demonstrar usando a tabela verdade. Mas para tanto, você tem que pegar essa aula de tabela verdade para você aprender como fazer de maneira prática a construção da mesma, sem perder tempo. Então, de repente, isso que eu fiz aqui, para você é uma novidade. Mas se você pegar essa aula de tabela verdade, você vai ver que a coisa funciona, tá bom, pessoal? Então nós sabemos que esta coluna é igual a essa. Logo, eu acabei de demonstrar. Pessoal, grave bem. P então Q é equivalente. Você só troca a ordem, trocou a ordem e trocou os sinais. Beleza? Então você faz o quê? Troca a ordem e troca os sinais. Poxa, mas isso, cara, isso é muito fácil. Pessoal, é fácil. Raciocínio lógico é um encadeamento. Então você não queira aprender essa aula aqui agora comigo se você não tem base nenhuma, porque você não vai aprender, você vai achar o assunto muito difícil, muito chato, mas não funciona assim. Você tem que ter base. Tendo base, você vai longe. Você constrói uma casa por onde? Primeiro pelo alicerce, depois você vai colocar as paredes, o telhado, e assim. Então, da mesma maneira, funciona com raciocínio lógico. É uma aula após a outra. Beleza? Então, pessoal, se eu agora fosse fazer com você um exercício, tipo assim, determine a proposição equivalente. Hoje eu vou dizer o seguinte, simples, né? Equivalente a P, então não Q. Então eu posso usar a segunda regra, né? Então, pela segunda regra, isso aqui que eu vou fazer. Eu vou pegar, né? Vou repetir aqui para ficar melhor. P, então não Q, vai ser equivalente a Q. Então, e vamos poder falar longe disso. O que eu faço aqui? Eu troco, né? Eu troco a ordem, aqui, e o então permanece. E mudo os sinais. Então nós já vimos que aqui está o que? Negação, fica essa negação. Então você troca a ordem, é isso? Você troca a ordem e muda os sinais. Como já tem uma negação, fica sem ela. Beleza, pessoal? Então é muito simples, tá bom? Então, pessoal, o condicional tem 3 equivalências. E as 3 equivalências caem em proporção a essas aqui. Agora não cai exatamente, às vezes, na forma simbólica. Cai, às vezes, numa forma de uma linguagem corrente. Aí você só transforma a linguagem simbólica que você consegue visualizar melhor a questão. Então tá. Então fizemos aqui uma aplicação dessa regra aqui. Agora, você me pergunta, Ronilson, e essa terceira regra aqui? A letra C. Então agora eu vou demonstrar para você que P, então, que é equivalente a não ter por P. Por isso, como é que a gente descobre isso? Eu nunca estudei esse assunto,
Então, pessoal, olha só, você pode usar a tabela verdade e demonstrar isso aqui. Mas uma coisa eu vou te falar. Quando eu tiver, por exemplo, o P e Q, se eu aplicar a negação de P e Q, como é que vai ficar usando a regra demócrita? O ou, não P, não Q. Não é isso? Então eu já sei que essa proposição e esta aqui são as negações da proposição de cima. Aí eu venho e te pergunto, e se eu aplicar de novo a negação aqui em cima dessa aqui? Então o ou vai usando a regra demócrita, né? Troca pelo e muda os sinais. Você percebeu que voltou para o mesmo lugar. Porque quando você aplica duas vezes a negação em uma proposição, vai ser equivalente à proposição original. Não é isso? Então, pessoal, funcionou perfeitamente para o e funcionará perfeitamente para o ou. Você aplicando a negação duas vezes, você sempre vai voltar para o caso original. Agora eu vou apagar aqui e vou fazer agora o seguinte. Você já sabe que o P, então, que você pode negar de quantas maneiras? Você pode negar dessa maneira aqui, que é equivalente a quê? Troca pelo e o não, é isso? Fica P e Q. Então a negação de P então Q não é verdade de P então Q, ou P e não Q. Então, pessoal, tem duas negações para a mesma proposição. Se eu aplicar novamente a negação aqui, o que terá que acontecer? O e, porque na regra demócrita, troca pelo ou, e eu vou mudar os sinais. Então aqui fica não, e aqui fica sem nada. Já tem um sinal de negação, fica sem negação. Então observaram que essa proposição aqui, ela é equivalente a essa. Ao aplicar duas negações, não voltou para cá, e sim para cá. Então, pessoal, falar para você que P então Q é equivalente a não P ou não Q. Você até pode mentalizar isso. Poxa, se a negação de P então Q é P e não Q, se eu negar o P e não Q, eu terei que obter uma proposição equivalente. E a negação do E aparece o ou e muda os sinais. Então você grava isso. Observa bem o que eu estou te falando. Essa proposição aqui é a que mais tem caído em prova de concurso. Então você vai se deparar muitas vezes com esse tipo de situação aí e vai se perguntar, poxa, Wilson, como é que eu faço para resolver essa questão? Então nós teremos aí pela frente a aula só de provas recentes e você vai perceber que o que eu estou te falando é a pura verdade. Então, pessoal, o então possui três equivalências lógicas. Essa aqui é a mais solicitada. P então Q é equivalente a não P ou não Q. Então vamos fazer aqui um breve exercício. Então, um breve exercício que eu vou falar para você é o seguinte. Maria não estuda ou gosta de esporte. Então, se eu transformar isso aqui para uma linguagem corrente, como é que fica? Maria não estuda ou gosta de esporte. Então, ficou assim. Aí você vai lembrar que isto aqui é equivalente a N, então é você. Se Maria estuda, então ela gosta de esporte. Da onde é que eu tirei isso? Daqui, pessoal. Então, eu já tenho na questão essa afirmação e vou transformar para isso aqui. Então, se eu tenho aqui não N ou E, vai ficar N, então é. Beleza, pessoal? Então é o seguinte. Vamos agora encerrar essa aula de equivalências lógicas. No próximo encontro, vamos fazer aqui algumas aplicações das equivalências lógicas do condicional e nós vamos também, pessoal, trabalhar com a equivalência lógica
do Si Somente Si, entendeu? Que tem sido muito cobrado, principalmente agora no concurso do CGU. Então, prepare-se para detonar. Não se dê por vencido. Essa aula aqui, para quem nunca pegou a matéria, é difícil. Você tem que pegar as anteriores, entendeu? Então, a nossa próxima aula ela é fundamental, porque nela você vai ter algumas aplicações de provas recentes e também a equivalência do Si Somente Si. Ok, pessoal? Então, você que mora em Brasília, estou começando novas turmas de raciocínio lógico para concursos do MPU, concurso da PM, concurso da Anvisa. E se você mora em outro estado e quiser obter o meu material completo em PDF, é só mandar para mim um e-mail, prof.ronilson@ig.com.br, ok?